A estratégia do governo de estimular o crescimento da economia por meio do crédito e também de aumentar a concorrência por meio do crédito concedido pelos bancos públicos fez com que o Tesouro Nacional, de 2006 para cá, ou seja, nos últimos 6 anos, aplicasse 390 bilhões de reais nos 3 bancos públicos controlados pelo governo federal: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Bem, essa estratégia do governo tem pelo menos 2 riscos. O primeiro deles é que ela aumenta a chamada dívida bruta. A dívida bruta nada mais é do que tudo aquilo que é devido pelo governo federal. Existe um outro cálculo, que é o cálculo da dívida líquida, que desconta da dívida bruta os ativos do governo federal. Por exemplo, as reservas internacionais são ativo do governo brasileiro. Então, quando se faz o cálculo da dívida líquida, se desconta da dívida bruta a quantidade que o Brasil tem de reservas internacionais. Mas na dívida bruta não tem jeito. Toda vez que o Tesouro pega, abre a carteira e coloca lá dinheiro dentro dos bancos públicos, esse dinheiro faz com que a dívida bruta do governo federal aumente. E dívida bruta elevada é risco de crise, é o que tem acontecido nos países desenvolvidos. Você se lembra que antes de 2008 ninguém falava de risco de quebra de país desenvolvido? Os países que viviam em crise eram os países emergentes, os países em desenvolvimento. E por que de 2008 para cá a coisa mudou? Mudou porque teve uma crise financeira, os governos foram obrigados a investir dinheiro pesadamente na economia, o que aumentou a dívida. Aí quando aumenta a dívida, vem aquela dúvida: será que esse governo vai ser capaz de continuar pagando essa dívida? E essa dúvida acaba atormentando os investidores e diminui a quantidade de recursos disponíveis para esses países. Então, número 1, não é prudente o governo elevar muito rapidamente, muito fortemente a dívida bruta. O segundo risco é o tamanho do aumento do crédito. O governo brasileiro, o governo federal, ao estimular os bancos públicos a fazer esse aumento do crédito, ele os está convidando a elevar o crédito muito acima daquilo que tem crescido o produto interno bruto. Por exemplo, o crédito na economia brasileira cresceu 16% nos 12 meses encerrados em outubro. Só que no caso dos bancos públicos, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, o crédito está crescendo na faixa de 45% ao ano e o produto interno bruto está aí nessa faixa de 1 a 2%. Qual que é o grande risco? Se vier uma paradeira da economia, as pessoas param de pagar os seus empréstimos e aí quem teria que assumir este problema é o Tesouro Nacional. Por tudo isso, já está mais do que na hora de o governo rever essa estratégia e deixar que o setor privado financie a economia e foque os seus recursos, os recursos do setor público, em outras questões que aumentem a competitividade e o nível de crescimento da economia brasileira.